Lei Lin se virou e viu a cobra do careca disparando uma bala de gelo, que quebrou o feitiço de defesa inata de seu oponente. Ao mesmo tempo, a boa preciosa de seu carregado, revelando presas afiadas e afundando-os no pescoço do Magus Luz. O adversário de Baldi era um jovem Magus com cabelos loiros e olhos azuis. Ele tinha uma disposição extremamente alegre. Era uma pena, no entanto, que neste momento o Magus tivesse a morte escrita em todo o seu rosto. Com a constrição contínua da jiboia, sua vida foi drenada. Depois de matar a Luz Magus, o veneno cobra do careca lançou um olhar provocativo a Lei Lin. No entanto, Lei Lin agiu como se não tivesse visto nada, e correu direto para a divisão da Enea Ivory Ring Tower. Neste momento, ele quer ser mesquinho com essas coisas e não roubar tesouros. Este mago é definitivamente um pouco mental. Lei Lin correu apressadamente pelas portas e chegou a um lugar que parecia ser uma biblioteca. Estas são todas as informações destinadas aos acólitos, então eu vou renunciar a elas. Aiship, escaneie. Os olhos de Lei Lin rapidamente varreram a área. Esta biblioteca consistia em 2 andares e a área total era bastante grande. No entanto, Lei Lin tinha lido a maioria dos livros encontrados aqui antes, então eles não eram de muito valor para ele. BIP. Missão estabelecendo, começando scan. Depois disso, uma imagem azul clara foi formada e apareceu na visão de Lei Lin. Através desta imagem, Lei Lin poderia facilmente descobrir que entre os 2 andares havia uma passagem extremamente minúscula. No momento, não havia ninguém na biblioteca, e livros e cadeiras estavam espalhados pelo chão. Parecia que as pessoas que estavam aqui haviam escapado rapidamente. Lei Lin passou pelo saguão e foi até o local escondido. Está aqui. Lei Lin olhou para a parede antes que suas mãos socassem sem hesitação. Uma poeira voou ao redor da sala, e uma passagem extremamente estreita foi revelada na parte desmoronada da parede. A passagem era extremamente curta e, nos fundos, havia uma pequena sala. Havia várias prateleiras nas quais algumas bolas de cristal de memória ficavam presas. Além disso, na sala havia 3 acólitos agitados. Enea Ivory Ring Tower. Jorge não está aqui. Lei Lin deu uma olhada rápida e acenou levemente com a palma vermelha. Uma luz vermelha embaçada encheu a pequena sala. Os 3 olhos do acólito ficaram vermelhos, e eles imediatamente perderam a consciência. Seus corpos ainda tremiam enquanto os sinais da vida se tornavam menos óbvios. Pelo que parece, eles não viveriam hoje. Na frente de um mago oficial como Lei Lin, a vida desses acólitos regulares era como a das formigas. Com apenas um pequeno passo em falso, ele pode acidentalmente matar alguns deles. Lei Lin não prestou atenção quando atravessou os corpos dos acólitos, que ainda tremiam involuntariamente, e chegou à frente de uma das prateleiras de madeira. Técnicas de meditação elementar. Pioneering Foundations, teorias de rune e estudo de partículas. As bolas de cristal nas prateleiras de madeira eram itens mais valiosos, que poderiam transmitir informações imediatamente para a mente de um mago sem que elas esquecessem nada. Os olhos de Lei Lin varreram as bolas de cristal e notaram que continham informações destinadas a acólitos, o que não era de muita utilidade para ele. No entanto, havia uma confusão de bolas de cristal pretas no meio de todas elas, com várias etiquetas mostrando as informações de alto grau armazenadas dentro delas. Isso fez com que Lei Lin sorrisse. Uma dúzia de segundos depois, Lei Lin saiu da biblioteca, que entrou em combustão em chamas apenas alguns segundos depois. Neste momento, toda a divisão estava no caos, com magias sendo continuamente disparadas pelo campo de batalha. Depois de matar a maioria das forças oficiais de magos, a maioria das defesas da divisão se desfez. Alguns eram até mesmo acólitos que não resistiram aos ataques de um grupo de magos negros. Os magos negros saquearam recursos como bem entendiam, destruindo tudo que podiam ver diante deles e soltando seus anseios internos pelas trevas.
Lei assistiu à cena com uma expressão vazia, usando o iChip para escanear toda a filial. Ele não teve muito tempo e, no máximo, alguns minutos antes das forças aliadas de Niggler City chegarem. Por mais insano que Lei fosse, ele não se atreveria a lutar com um grande número de magos leves. Da estrutura, isso não é uma divisão da academia. Pelo contrário, isso é mais semelhante a uma organização de pesquisa, com muito menos pessoas aqui. Lei atravessou uma área com arquitetura desorganizada e olhou em volta. Eu encontrei uma voz excitada soou. Rapazes, vem cá. Eu encontrei a entrada para o avião secreto. Isso é ótimo. Múltiplas vozes igualmente ansiosas vieram por toda a região, e os magos negros de antes todos se reuniram em um pequeno jardim. Aqui, o grande mago roedor estava constantemente esfregando as garras negras, a barba erguida e os olhos minúsculos fixados com avidez sobre um objeto oval no céu. Esse objeto parecia ser um espelho com raios prateados de luz em torno dele. No centro havia uma espiral profunda e escura. Desculpe, minha magia só pode mostrar a entrada do avião secreto. Levará algum tempo para entrar com força na entrada. O grande roedor imediatamente perguntou: qual de vocês capturou algum magia oposto? Interrogue-os e obtenha a senha e o método para entrar. Procure por Oldeville. Ela é uma especialista neste campo. O mago zumbi carregava o cadáver nu de um acólito fêmea, roendo sua carne de vez em quando, como se saboreasse uma iguaria. Ei! Aquele espírito do magus foi extraído suavemente por mim mais cedo. Parece que esta será uma grande colheita. A velha bruxa gargalhou e caminhou em direção ao buraco circular de prata, enquanto cantava um encantamento extremamente desajeitado. O vazio emitia ondas de energia à medida que a entrada circular aumentava, revelando o espaço escuro do que parecia ser um depósito. Ah! Nós atingimos o jackpot. O rato gigante entrou como um redemoinho, com os seguintes magos negros seguindo atrás. Eu vou ficar para trás para vigiar. A velha bruxa jogou várias substâncias em pó no chão. De qualquer forma, temos que dividi-los no final. Lei trocou um olhar significativo com a velha bruxa enquanto entrava no avião secreto. Este plano secreto era extremamente pequeno, do tamanho de um grande armazém. Havia apenas uma passagem para as pessoas andarem. Em ambos os lados do armazém, havia muitos itens e ingredientes rotulados. Pressa! Escolha os itens mais valiosos e vá, e queime o resto que não precisamos. Zumbi jogou o cadáver de lado e olhou para a porta do armazém, antes de entrar com um bufo. Lei olhou para os magos negros que estavam alegremente enfiando itens nos bolsos e não pôde deixar de balançar a cabeça. No mundo do mago, esses artefatos mágicos que tinham capacidades espaciais eram extremamente preciosos. No máximo, Lei só ouvira falar deles em lendas e folclore. Até agora, ele nunca tinha visto nenhum mago possuindo um item como esse. Por isso, a maioria dos magos só podia carregar os itens mais valiosos com eles. Toda vez que eles saíam em uma missão, eles carregavam muitos sacos, e alguns até tinham carruagens a cavalo cheias de baús vazios. Quanto a agora, havia muitos itens neste depósito. Lei e os outros só podiam escolher os mais valiosos, e quanto a outros itens grandes, esses magos negros, que já estavam consumidos pela ganância, só podiam escolher destruí-los. Se eu tivesse um anel espacial ou algo assim no futuro, seria muito mais conveniente. Lei correu para uma seção onde as prateleiras estavam cheias de vários ingredientes, bem como montes de cristais mágicos que haviam sido jogados em um canto como lixo. Lei rapidamente enfiou os materiais preciosos em seus próprios bolsos. Ele imediatamente ignorou os cristais mágicos de baixo grau, e apenas os cristais mágicos de alto grau e os cartões de cristal mágico chamaram sua atenção. Neste momento, ele ainda estava se entregando às suas fantasias. É claro que, em vez de obter um anel espacial, a melhor coisa a fazer seria ocupar esse território.
Isso seria lucro real sem qualquer investimento. Leilin estava um pouco arrependido disso, mas ele só podia enterrar suas ilusões no fundo do coração. Bip 4 minutos 37 segundos passaram na contagem regressiva, chegando perto do valor definido pelo anfitrião. E a voz de Chip soou. Não há mais tempo. Retirada. Os olhos de Leilin refletiam sua resolução e ele rapidamente saiu do armazém. As forças da Niga City estão chegando. Corre. Depois que Leilin deixou o avião secreto, ouviu a voz embargada de Rodente. E Leilin e a velha bruxa sentiram e transformaram-se em dois pilhas de sombras, que desapareciam no ar. Após a retirada de todos os magos negros, Leilin voltou a observar as chamas negras que emanavam da Enea Ivory Ring Tower. Alguns dos magos da cidade sem noite que estavam usando a magia voadora de nível 1 desceram do céu. Uma fera gigante passou correndo pela terra. Olhando, esta besta tinha mais de 50 metros de altura e 200 metros de comprimento. Sua aparência lembrava muito um grande hipopótamo, e suas mandíbulas ocupavam quase metade do tamanho do corpo. A cada passo que essa fera gigantesca pegava, marcas profundas seriam feitas no chão. Além disso, também houve tremores, como se mini terremotos estivessem ocorrendo. Os animais ao redor se dispersariam e fugiriam depois de ver esta fera, não ousando ficar mais um momento. Dentro desta besta, o grupo de magos negros de antes estava reunido dentro de um grande salão. O magus envolto em nevoeiro verde, que atende pelo nome de gigante, ficou ileso no meio, e sua aura não havia diminuído muito. Era evidente que ele havia eliminado seu oponente com muita facilidade. Bem, uma vez que todos nós aqui fizemos nossos votos e sofremos o julgamento do olho da prova, descontar 50% dos itens que você roubou. O gigante falou com uma voz fria. Apesar do caos dos magos abaixo, sob as restrições do poder dos superiores, bem como seus juramentos, eles rapidamente empilhavam alguns cristais mágicos e materiais no centro do salão. Logo os materiais e cristais mágicos formaram uma pequena montanha. Isso tudo equivale a pelo menos 10 milhões de cristais mágicos. Os olhos de Leilin brilharam enquanto calculava mentalmente. Além disso, isso é apenas 50%. Ou seja, a divisão da Enea Ivory Ring Tower perdeu perto de 20 milhões de cristais mágicos, juntamente com a destruição de outros itens. O Enea Ivory Ring Tower vai enlouquecer desta vez. Depois de pensar um pouco, ele ficou um pouco curioso e perguntou à velha bruxa ao lado dele em voz baixa. Nós realmente temos que desistir de 50% dos nossos lucros? Isso não é demais,